tormentos modernos. Eu só vou pedir a compreensão de todos, no final da palestra, que não aplaudam, e sim direcionem ao palestrante toda a vibração de carinho, de amor, com todo o mérito que ele merece, porque cada palestrante que vem, ele toma um pouco de seu tempo para estudar e facilitar o nosso entendimento. E a melhor maneira que nós temos de retribuí-los é através das vibrações de carinho. Obrigado. Muito boa noite a todos. Boa noite. Desejando que a paz esteja habitando o interior de todos nós. E nessa noite a gente tem o desafio de fazer uma reflexão sobre um tema que, sobre maneira, mexe com nossas emoções. A casa destinou a abordagem do tema tormentos modernos. Interessante, quando a gente faz uma reflexão sobre tormentos, nos remete diretamente a sofrimento, dor, aflição, angústia. E tudo isso que mexe com dor, sofrimento, angústia, mexe com nossas emoções, com nossa estrutura emocional. Por que será que a casa se propõe a provocar uma reflexão sobre tormentos modernos? Por que será que a doutrina espírita tem a preocupação com relação a uma patologia que alcança a muitos nesse planeta? Será que tormentos é algo só do mundo moderno? Ou o ser humano, quando começou a habitar aqui esse planeta, já vivenciava tormentos outros? É interessante frisar que nos primórdios da humanidade, nós que começamos a habitar esse planeta, já vivenciávamos tormentos existenciais, tormentos humanos. Logicamente, de natureza completamente diferente dos tormentos que hoje estamos vivenciando em pleno terceiro milênio. Nos primórdios, nós vivíamos atormentados com relação à insatisfação do que éramos e do que pretendíamos ser. A angústia que nos alcançava era em função de uma insatisfação do que nós éramos e que sonhávamos ou pretendíamos ser. E tem uma historinha que eu vou tentar encurtar, que ela traz assim uma simbologia muito interessante. É que no passado existia um pedreiro que era um exímio na sua profissão. Em determinado momento, um homem muito rico o chamou para fazer uma edificação na sua propriedade. O pedreiro, ao chegar lá para executar o trabalho, ficou encantado com tanta riqueza, com pessoas vivendo uma vida, um padrão de vida completamente diferente que ele conhecia. Ele ficou embevecido e encantado. Muita riqueza, muita fartura e muito luxo mexeu com algo dentro desse humilde pedreiro. E ele desejou e ansiou para os deuses que dessem uma vida similar daquele homem rico, com todo aquele poder que tinha, com toda aquela vida fantástica que tinha. E aí os deuses conceberam uma vida de riqueza para o pedreiro. Ele saiu da simplicidade, do exercício da profissão dele de ser pedreiro, edificar coisas fantásticas, porém com humildade e com maestria, e passou a ser um homem rico, um homem poderoso. E a riqueza nós sabemos que traz suas sutilezas e suas armadilhas. Em determinado momento, ele estava passeando com os seus súditos, com os seus empregados, e foi aprisionado por um grupo de homens que terminou o amarrando e espancando, ele alegando que era um homem rico, poderoso,
e mesmo assim ele foi amarrado, preso e foi espancado. Ele ficou muito desencantado, decepcionado. Como um homem poderoso e rico como ele poderia ser amarrado, preso e espancado por outros homens? E aí desejou não ser mais aquele homem rico. E aí ele foi caminhando por uma cidade e encontrou um mandarim. As pessoas chegavam à cidade, cumprimentavam o mandarim de uma forma respeitosa e todos faziam questão de cumprimentar o mandarim. Ele resolveu pedir aos deuses que se transformasse em um mandarim. Inicialmente era um pedreiro, quis ser um homem rico, passou a ser um homem rico, não estava satisfeito e quis ser um mandarim, que era aquele reverenciado por todos. E assim foi concedido o seu desejo. Só que esse pedreiro não percebia que a sabedoria do mandarim ele não tinha ainda conquistado. E não bastava ter só o título de mandarim, e ele continuava infeliz na busca de algo que desse no seu íntimo aquela certeza, aquela sensação de plenitude e de dever cumprido diante da vida. E ele persegue por diversas situações, tentando encurtar a história, porque o nosso tempo hoje, e chega um momento que ele é levado por homens que estavam construindo uma catedral, e nessa catedral precisava de pedras. E ele quis, no momento anterior, ser um vento que conseguia passar por situações inúmeras. Ele sentia que ser vento seria um homem poderoso também. Quis ser vento. E aí conseguiu encontrar a resistência da rocha, das pedras. E insatisfeito com essa caminhada, ele rogou aos céus que deixasse de ser vento e que fosse rocha. E sendo rocha, os pedreiros que buscavam a construção da catedral começaram a quebrar a rocha para daí erguer a catedral. E ele, o pedreiro que se transformara em rocha, foi fragmentado e percebeu que essa caminhada em busca de algo maior fazia com que ele se remetesse à situação original e rogando aos deuses que voltasse à situação primordial de ser um simples pedreiro para construir coisas magnânimas, inclusive uma catedral. Esse é o anseio, essa é uma angústia, esse é um tormento de um homem lá nos primórdios vivenciado. E hoje, no mundo moderno, quais são as nossas angústias? Quais são os nossos tormentos? Quais são as nossas aflições? Interessante que a gente tem um grande desafio hoje no chamado mundo moderno. A gente vive em uma sociedade extremamente competitiva. E uma sociedade que estimula em nós, quer queira, quer não, a necessidade premente de ter coisas, de ter posições, de ter poder, de ter status. A sociedade, ela cobra isso, ou de forma sutil, subliminar, ou de forma explícita e cada vez mais forte, para que nós tenhamos mecanismo de poder, de possuir. Nós sabemos que a sociedade conseguiu avanços enormes no atual estágio, avanços científicos, tecnológicos, aonde promoveu e continua promovendo para a sociedade humana avanços muito grandes. Epidemias foram dizimadas e situações de doenças que no passado criavam mortandades enormes, hoje em dia estão controladas e nós vivemos um outro padrão de vida, em termos de vida sanitária, em termos de qualidade de vida, em termos de saúde como um todo. Mas é importante pensar que toda essa busca pela tecnologia, pelo avanço científico, colocou o homem em xeque, a sociedade moderna em xeque.
Eu perguntaria a vocês, dos presentes, quem está portando o celular nesse presente momento? O celular de quem está portando está desligado, está no silencioso ou está no vibracal? Como é que está a situação do celular? Vocês conseguiram desligar o celular? Todos que estão com o celular conseguiram desligar? Eu fiz um trabalho antes de vir para cá. Eu falei para minha esposa: olha, eu moro aqui em Estela Maris, eu estou indo lá para o centro, é perto, e eu vou fazer um exercício comigo mesmo. Eu vou romper um apêndice que me acompanha nessa vida moderna. Eu vou deixar os dois aparelhos celular em casa e vou deixar desligado, para ver que nível de ansiedade ou de expectativa eu vou ter, apesar da distância curta, de ficar com vocês 45 minutos, 1 hora, sem nenhum contato com o celular, nem ao menos desligado próximo de mim. Porque se eu os trouxesse, ao sair eu iria automaticamente ligá-los e me reconectar de novo a um mundo de informações rápidas e que a gente pensa que não pode mais viver sem elas. Então eu estou fazendo esse exercício, gente. Eu não trouxe celular. E por que eu estou fazendo esse exercício? Porque eu percebo que com o advento desse aparelhinho chamado celular, a nossa vida modificou enormemente. O nosso padrão de vida, o nosso comportamento modificou enormemente. A gente tem uma forma fantástica de comunicação, rápida, imediata, através de WhatsApp, através de e-mails, através de diversos mecanismos que aquele aparelhinho de smartphone proporciona para a gente. Minha esposa chegou em casa agora, estava vendo o seminário, e aí tirou as fotos no seminário e estava já mandando as fotos para a filha, para não sei o que, enfim. Então é fantástico, é tudo instantâneo, você manda imagens, você manda dados rapidamente para quem está do outro lado do planeta. Muito bom. Mas será que isso tem algum malefício? Será que nós estamos usando de forma racional o aparelhinho celular, como também o notebook, como também outras formas de comunicação moderna, de uma forma racional, sem trazer tormentos para nossas vidas? Eu conheço muitas pessoas que, se porventura sair e esquecer o celular, pode estar aonde estiver, dá meia volta e retorna para casa para poder pegar o aparelhinho, porque não pode viver sem um aparelho celular. Interessante que há pouco tempo, antes da década de 90, aqui no Brasil, a gente vivia sem celular. A gente vivia através de telefone fixo, através de orelhão. E todos nós vivíamos. Nada era tão urgente assim. Nós saímos, não tínhamos um aparelho portátil e vivíamos. Íamos e voltávamos na mesma condição. Quando alguém precisava dar um recado, olha, fui para casa de quem? Para casa de fulano de tal, lá tem telefone? Não, mas o vizinho tem. Ligar para casa do vizinho para dar um recado. A gente recebia a notícia. E outro detalhe, gente, se for notícia ruim, é a que viaja com maior velocidade. Infelizmente, deveria ser o contrário. A notícia ruim deveria ir ou vir a passos de cágado. E a notícia boa deveria vir com a velocidade de um jato, mas não é o contrário. Aquelas notícias ruins, elas chegam como uma flecha ao nosso conhecimento e a gente sofre mais rapidamente porque chega muito mais rápido a notícia ruim. E o celular, olha, por favor, Antônio José não está fazendo nenhuma apologia com relação a avanços tecnológicos. Não estou fazendo nenhuma apologia contra o celular, contra o smartphone, contra a notebook, nada disso. Eu estou apenas provocando uma reflexão de que maneira a gente está utilizando determinados mecanismos no mundo moderno e com isso, esse uso está sendo um uso
irracional. Um uso tormentoso. Um uso que está gerando sofrimento para cada um de nós. Eu ouvi um amigo falar que o seguinte: os nossos hábitos mudaram tanto que algum tempo atrás, nós, quando acordávamos, o que é que nós fazíamos em primeiro lugar? Orávamos. Fazia uma breve oração, era hábito familiar. Ao acordar, a primeira coisa, nós remetíamos nosso pensamento, o nosso sentimento para o alto, para fazer uma oração, pelo menos para pedir a Deus que desse um dia de proteção e cheio de luz. Esse hábito mudou para muitos de nós. Quantos de nós acordamos e vamos direto procurar o celular para ver que mensagem chegou durante a madrugada? Qual foi o WhatsApp? Que e-mail foi que chegou? Que notícia foi que chegou? E a gente já busca a conexão. E além do mais, o celular fica ligado 24 horas. A gente não se desconecta. E a gente está sofrendo, se atormentando e criando doenças psicossomáticas em função de um uso irracional com relação a um aparelho que veio para facilitar nossas vidas. É uma primeira reflexão que eu coloco. Qual é a forma que nós estamos utilizando um avanço tecnológico que está aí no mundo moderno? E será que nós estamos utilizando esse aparelhinho de uma forma que dê conforto, que dê prazer, que dê eficiência, que dê uma comunicação rápida, sem gerar em nós ansiedade? Interessante que a gente observa hoje nos ambientes familiares, filho, pai, mãe, o núcleo familiar, pelo menos o núcleo familiar, no mesmo espaço. E as pessoas se comunicando através de smartphone. Não trocam uma palavra, estão uma próxima da outra. Quando falam, olha, veja essa mensagem que eu mandei para você aí. Olha o WhatsApp que eu mandei para você. Gente, tem uma coisa errada. As famílias hoje, infelizmente, elas estão perdendo o hábito de se reunir em torno de si para trocar amenidades. Procurar saber como é que foi o dia. Mas os horários são divergentes, não tem tempo para isso. E aí surge a doutrina espírita trazendo uma terapia. Mundo moderno, vocês estão atormentados? Criem a terapia do Evangelho no lar. Pelo menos uma vez na semana. Pelo menos 30 minutos, ou 20 que seja, uma vez na semana. Propiciem a sua família se unir em torno de algo saudável, é algo de elevação, é algo que proporcione uma união de almas naquele momento de vibração, naquele momento de mentalização, naquele momento de oração. A espiritualidade já fala que cada lar que institui o chamado culto do Evangelho é um farol que se acende naquele lar e irradiando luz em torno daquele lar. Não está só beneficiando a casa ou o lar que está fazendo o culto do Evangelho, mas está irradiando luz, energia positiva para a vizinhança, para o condomínio e, quiçá, a depender do poder de vibração, a depender do poder da oração, irradiando para todo o bairro. Que benefício nós estamos fazendo para aquela comunidade? Quebrando os miasmas, quebrando as angústias e os temores que estão campeando na nossa comunidade. Nós vivemos uma sociedade que está sendo cada vez mais refém do medo. Medo de quê? Nós temos medo, inclusive, de nossos pensamentos. O medo começa dentro de nós. Todo o ambiente psicológico que a gente vivencia
no mundo externo, ele é fruto de um processo do nosso interior. Se a gente vive numa cidade violenta, é porque em algum nível em nós existem matizes de violência que terminam refletindo no ambiente psicológico, no ambiente físico que nós estamos inseridos. A gente vê um quadro de depressão muito grande na sociedade moderna. E olha que a depressão está sendo considerada doença do século. E as pessoas estão buscando curar a depressão através da química. Olha que outra armadilha. Em algum momento, realmente, os remédios, eles vão ser necessários. Mas existem outros mecanismos de terapia que são imprescindíveis para aqueles que são depressivos. A doutrina espírita, ela traz uma nuance muito grande de alternativas para que se possa trabalhar quadros depressivos. Síndrome de pânico. Nós conhecemos pessoas, e vocês devem conhecer também, que estão tendo medo de sair. Estão tendo síndrome de pânico. Porque a sociedade está vivendo um momento de uma patologia muito grande, fruto de diversas informações mal trabalhadas, mal administradas. Interessante que a tecnologia, a comunicação rápida, ela traz de uma forma maciça, de uma forma ininterrupta informações. Nós somos bombardeados por informações o tempo todo. Isso é fruto da sociedade moderna. Ligando a televisão, ligando o rádio no carro, através da internet, por diversos mecanismos, tomando informação em cima de nós que estamos incautos com relação a como receber, como processar, como filtrar essas informações e como fazer com que essas informações não venham a nos desestruturar emocionalmente. E outro detalhe que é muito complicado, a gente está reverberando. Nós estamos sendo agente multiplicador dessas informações de uma forma ingênua, muitas vezes irresponsável. Através da internet, se nós não tivermos cuidado de filtrar tanto lixo que passa pela internet, e a maioria de vocês usa a internet, o que passa, que circula de lixo pela internet é uma barbaridade. Se nós não estivermos atentos para ter um filtro, para poder, chegou até nós, bem, será que isso realmente tem um cunho de veracidade? Será que eu posso, de repente, enviar para um círculo de amigos, para um grupo que eu faço parte, com aquela mesma intensidade? Chegou, olha, reenviando, repassando. Gente, sejamos responsáveis. Não é privilégio da doutrina espírita, mas a doutrina espírita, ela sempre busca estimular em nós algo raciocinado, que não tenha fanatismo, que não seja aquela postura de que recebeu, não refletiu, repassou. Nós temos um compromisso de vivenciar uma fé e uma atitude raciocinada, mais prudente e mais coerente. E para isso precisa que nós estejamos atentos. Jesus dizia e nos convidava o tempo todo: orai e vigiai. Se nós oramos o tempo todo, mas esquecemos de vigiar. E não basta a oração sem a vigilância. Esses dois elementos têm que estarem juntos o tempo todo. Porque a oração vai dar em nós uma proteção vibratória e vai nos conectar com faixas vibratórias mais elevadas, de espíritos mais esclarecidos, de espíritos mais evoluídos, de faixas vibratórias de mais equilíbrio. A oração nos facilita isso aí. A oração nos permite
abrir o nosso campo vibratório para a recepção de energias de alto teor vibratório, que são irradiadas o tempo todo pela espiritualidade, por Jesus e pelo nosso Pai maior. As bênçãos e as graças de Deus, elas são irradiadas de forma incessante para todos nós. De forma incessante, intermitente. Porém, nós que não somos ainda antenas eficazes para recepcionar as bênçãos de Deus que estão profusamente querendo nos alcançar. E por que não? Que nós estamos atormentados, que nós estamos angustiados, que nós estamos com medo, nós estamos temerosos do futuro. A nossa fé ainda é falha. A nossa fé ainda não é do tamanho de um grão de mostarda, de uma semente de mostarda. Que se fosse, como Jesus falou para todos nós, ela seria capaz de remover montanhas. Mas não as montanhas de rocha, não as montanhas de terra. As montanhas dos nossos medos, das nossas angústias, dos nossos temores, dos nossos sofrimentos. É isso que a fé remove em nós, para fora de nós. Exercitando a fé, a gente consegue efetivamente tornar a vida no mundo moderno mais prazerosa de ser vivida, menos atormentada. Quantos de nós nos sentimos inseguros ao sairmos à noite, pegar o carro e ir em algum lugar, num restaurante, jantar, visitar? Olha, porque as notícias que chegam o tempo todo, olha, tal lugar está tendo arrastão, tal lugar está tendo toque de recolher. E a gente fica cada vez mais receoso, medroso, temeroso. E isso vai ganhando uma proporção cada vez mais poderosa e disseminando em todo o planeta. Porque nós ainda não temos a capacidade de, mesmo com as situações que graçam pelo país, criar em nós mecanismos de combater o ambiente psicológico que está lá fora, mas que a algum nível nós provocamos e nós geramos. O meio ambiente, o ambiente inteiro, ele é gerado por nós, seres humanos, seres espirituais encarnados em corpos físicos. André Luiz fala que quando, ele fala isso no livro O Nosso Lar, que quando pela primeira vez ele foi autorizado, a retornar aqui a esse nível terrestre, e ele, quando está se aproximando da atmosfera terrestre, ele ficou espantado quando viu sobre a nossa superfície terrestre uma nuvem muito densa e muito escura. Ele perguntou ao seu mentor: que nuvem é aquela que paira sobre a superfície, cobrindo quase toda a superfície do planeta? Aí disse: aquela nuvem é o resultado das emanações mentais de todos aqueles que hoje habitam o planeta Terra e todos aqueles que estão encarnados no planeta Terra. Então as nossas emanações mentais, elas ficam gravitando, acima desse planeta, e faz com que nós criemos uma densa nuvem sobre nós. Quando a gente olha para o céu e vê uma densa nuvem, é sinal de chuva. Olha, vem chuva. E essa chuva pode ser chuva de todo o miasma mental que nós estamos emitindo para a estratosfera. Nós produzimos
essa nuvem carregada, essa nuvem densa que graça sobre nós hoje. E qual é o nosso desafio? Modificar o padrão de liberação na nossa mente. Se estamos atormentados com relação às situações que nos envolvem, eu estava saindo de casa, a televisão estava ligada e estava dando a notícia que Salvador é a cidade que lidera o desemprego no nosso país. Quando se tem desemprego, isso tem uma consequência social direta. Desemprego é falta de dignidade, é falta de condições para ter uma vida digna. E muitos incautos, quando não tem um emprego para ter a vida digna, eles vão buscar algo naqueles que têm alguma coisa. Aí gera violência, aumenta o nível de violência na cidade que tem o maior índice de desemprego. Isso é proporcional. Quantos incautos estão desempregados e acham que vão resolver a sua situação assaltando, roubando, matando? Isso faz parte ainda do padrão de atitudes nossos aqui nesse planeta. E muitos alegam: não vou deixar o meu filho com fome. E aí eu estou desesperado. Já imaginaram se todos que estivessem desempregados ou desesperados partissem para roubar, para matar e para subtrair alguma coisa de quem tem? Viveríamos um eterno caos. Felizmente, nós temos